A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 9 das lições bíblicas editados pela CPAD. Então, irmãos, vamos à lição de hoje, lição de número 9. Nós estamos estudando o livro de Esther e o tema da nossa lição de hoje é a conspiração de Amã contra os judeus. Essa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, o plano odioso de Amã. Segundo tópico, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Tópico 3, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O textuário diz assim: odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Vamos à leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Esther, capítulo 3, versículos 7 ao 11, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Esther, capítulo 3. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu os porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esther capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Tópico 1. O plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias.
Por que transpassas o mandato do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-los a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas, intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Então nós vimos aí que Amã, quando ouviu a notícia que Mardoqueu, um judeu, não se dobrava diante dele, como nós aprendemos na lição passada, aquilo tornou uma ira tremenda no coração dele. E ele não simplesmente queria castigar Mardoqueu, mas ele queria exterminar todo o povo judeu. Então nós vimos aí já uma instigação satânica para que o povo de Deus fosse destruído. Então, desde o Êxodo, quando o faraó perseguiu o povo de Israel, tentou destruir, até hoje, Satanás tem levantado, pessoas, países, para tentar destruir o povo de Israel. Mas não vão conseguir, porque Israel está sobre a proteção divina. Outra coisa que nós aprendemos também nessa lição, que Amã, ele era um líder, e ele não poderia, no seu posto de liderança, estar furioso. Então ali ele mostrou um caráter doentio, ele planejou o extermínio de todos os judeus. Aprendemos com isso que quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade. Isso faltou a Amã, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Então você pode ser gerente de uma empresa, diretor, um cargo de liderança também dentro da igreja. Mas você tem que saber que existe um Senhor acima de ti. E Ele está vendo todas as coisas. Abuso de poder leva a queda. E isso é crime. Na nossa lei criminal existe o abuso de poder. Pessoas que receberam a autoridade do Estado e abusam dessa autoridade, vindo às vezes, a machucar uma pessoa, a agredir não só com palavras, mas agressões físicas. E assédio sexual e às vezes assédio moral. Então o abuso de poder, como diz a palavra de Deus, leva à queda. Olha o que diz a palavra de Deus em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então uma palavra que Pedro está trazendo para os líderes religiosos, aos pastores, aos bispos. Apacentai o rebanho de quem? Deles? Eu sou pastor presidente, eu sou bispo, eu sou fulano de tal. O rebanho é de Deus, não é seu. O rebanho de Deus, apacentai, não é apaucentar, é apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Uma coisa que eu tenho visto nos últimos dias, até um irmão muitos anos atrás falou, dificilmente um pastor ganha uma alma para Jesus. Quem ganha é ovelha. Quem gera a ovelha é ovelha, não é pastor. Dificilmente você vai ver isso. Então parece que alguns, nós não estamos aqui
generalizando, mas existem alguns, né, que ele não tem amor àquela alma porque ele não sofreu, ele não jejuou, ele não teve que pagar um preço para aquela pessoa às vezes sair da droga, das bebidas. Então é fácil tirar, é fácil dar com os dois pés e botar para fora da igreja, mas ele vai ser cobrado disso, porque o rebanho é de Deus, e Deus diz que é para ter cuidado dele. Se você não tem paciência, se você não sabe apacentar o povo de Deus e liderar o povo de Deus, eu sei que tem problemas, dificuldades, né? Então é porque você não tem esse chamado. Porque aquele que tem chamado, ele sabe apacentar o povo de Deus e cuidar dele e das suas necessidades. Não por força. Quantos ditadores na igreja? Quantas pessoas que se acham dona da igreja? Né? Infelizmente tem igrejas que têm dono. Né? O fulano lá fundou a igreja, ele é o dono, ele faz o que ele quiser. Né? E igrejas que tem pessoas aí que são ditadores, pastores presidentes que são ditadores, acham que são dono da igreja. Mas o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então não é por força, mas voluntariamente. Ser voluntário para fazer aquela obra. Nem por torpe ganância, querendo dinheiro, querendo arrancar a lã da ovelha. Felizmente hoje tem se multiplicado esses falsos pastores que só querem o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só querem arrancar a lã da ovelha, mas não pensam ali no momento que essa ovelha está passando, na tristeza, na doença. Eles tentam ali de todo jeito arrancar a ovelha. E quando a ovelha está sem a mais a lã, abandona ela e chuta ela. Então não com torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então não tem domínio. A igreja é de Deus. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Quantos escândalos no meio da liderança. Esses homens eram para ser exemplo, mas são os que mais trazem escândalo para a igreja. Quantas pessoas se desviam porque diz, meu Deus, se o líder está fazendo isso, então não tem salvação. Quantas pessoas hoje falam mal de pastores, de bispos, por causa do mau testemunho? Hoje é difícil você levar uma alma para Cristo, porque você leva você paga preço, você jejua, consagra, evangeliza, leva essa pessoa para a igreja. No primeiro culto que ela vai, a pessoa só fala de dinheiro, só fala de arrancar a lã das ovelhas. Aí a pessoa desanima, fala, meu Deus, é como as pessoas disseram lá fora. Eu falo isso em causa própria. A minha esposa demorou anos para me se converter, porque eu vi o escândalo de muitos aí da teologia da prosperidade, muitas pessoas que diziam, só pregavam sobre dinheiro. E eu falei para ela, o dia que ela me convidou a ir na igreja, eu fui bem amarrado. Eu falei para ela, se eu chegar na igreja e o pastor pedir dinheiro, eu nunca mais boto a minha cara lá. E eu espero que você nunca dê R$1 para pastor andando de carro e você andando a pé. Mas naquele dia, graças a Deus, tinha um homem de Deus lá. E aquele homem pregou a palavra, o evangelho verdadeiro, e eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. Muitas almas hoje não aceitam a Jesus Cristo por causa do mau exemplo que essas pessoas dão ao rebanho. Então, a igreja às vezes é blasfemada pelos ímpios por causa do mau testemunho dessa liderança. O abuso de poder leva à queda, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, eu sou bonzão, ninguém toca a mão em mim. E a altivez do espírito precede a queda. Naamã se achava o bonzão, agora eu sou primeiro-ministro, só o rei está acima de mim. Mas o que aconteceu? Veio a ruína dele, como a gente vai ver nas próximas lições. Tópico 2. A extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão,
até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África, até a Etiópia, e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa. Parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária, em linha reta, de um extremo ao outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isto incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então a gente vê aí o Império Persa, o tamanho que era aí no mapa mundi. Então era tremendo, né? O que chama a atenção é que os reis persas, como a gente aprendeu em aulas anteriores, ajudavam o povo de Deus. Mas a gente vai ver que o rei Xerxes, o Assuero, ele foi ali manipulado para se levantar contra o povo de Deus. Então ele perdeu ali a sabedoria e ele ouviu ali um mau conselho e ele deu ali autorização para que Amã se levantasse e tentasse exterminar o povo de Deus. Então os historiadores acreditam que espalhado no Império tinha mais ou menos 900 mil judeus, fora aí praticamente 50 mil judeus que estavam lá em Israel. Então ele queria exterminar a todos. Então a gente viu aí um plano satânico para acabar com o povo de Deus. Tópico 3. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Então ele tinha um problema pessoal, como nós aprendemos na lição anterior, que ele fazia parte ali do rei Agagita, que foi ali morto pelo profeta Samuel. Então o problema dele era pessoal contra os judeus. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Então, irmãos, a gente vê isso várias vezes na história. As pessoas que são contra o povo de Deus levantam pessoas para mudarem as leis. Leis para combater o povo de Deus. A gente viu lá o Daniel, que foi proibido, criar uma lei, sabendo que ele orava 3 vezes ao dia, para que ele não orasse, para que a oração fosse criminalizada. Imagina, irmãos, se saísse uma lei hoje no Brasil proibindo o povo de orar. Tinha gente que ia dar graças a Deus que não sabe orar. Mas tem muitos fiéis que ainda oram a Deus e buscam a Deus. A gente vê várias leis aí de som, tantas outras coisas, que eles tentam, às vezes não conseguem passar, porque também nós temos representantes lá que dão uma segurada, porque se dependesse deles, fechava a igreja, prendia os líderes e perseguia o povo. Então eles sempre fazem isso, tentando mudar as leis. Ele veio com uma mentira dizendo que eles tinham leis diferentes, que não cumpriam as leis do rei. Nós cumprimos a lei de Deus, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. E segundo, nós cumprimos as leis dos homens. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata. Olha a quantidade, cerca de 350 toneladas para o tesouro real, equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Olha quanto dinheiro Amã tinha. De vez de ajudar, o que ele pegou esse dinheiro? Usou o dinheiro para tentar exterminar aquele povo que lhe odiava. Ele tinha tanto dinheiro que ele tinha praticamente o dinheiro de 2/3 do império. Os irmãos viram
ali na imagem anterior. Olha o tamanho do Império Persa. E ele tinha ali, o dinheiro que ele deu equivalia a 2/3 da renda anual do Império Persa. Então era muito dinheiro. E por que o rei aceitou? Porque ele tinha ido à Batalha de Salamina, perdeu, seus barcos afundaram, foram afundados pelos gregos, e ele estava perdendo várias guerras, perdendo muitos soldados, provisões, carros de guerra, navio, como eu disse aqui. Então ele estava com dificuldades financeiras. E através disso, Amã sabia disso, e foi lá e usou o dinheiro para ludibriar o rei. Né? Então, o diabo, irmãos, ele sabe a sua fraqueza e a minha fraqueza. E é nisso aí que ele vai atacar. Ele não vai oferecer uma coisa que vai te tentar numa coisa que você nunca caiu. Ele vai te tentar na tua fraqueza. Foi isso que ele fez com o rei, sabendo que o rei estava em dificuldades financeiras. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que o povo tratava. Simplesmente tirou o anel e deu a Amã, quem coube a definir os termos da carta a serem enviadas a todas as províncias assinados em nome do rei. Tirou o anel, entregou a Amã. Então era como se fosse um cheque em branco assinado pelo rei. Ele podia fazer o que ele queria. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então, na lição anterior que nós vimos que quando ele ouviu ali de Esther, que tinham pessoas querendo ali matá-lo, conspirar contra o rei, ele mandou fazer um inquérito para ver se era verdade o que Esther estava falando. Ele fez o correto. Mas agora, como ele estava precisando de dinheiro, ele não fez o mesmo inquérito. Ele aceitou todo aquele dinheiro e já entregou o anel com a sua autoridade para ele. Então a gente vê que ele era um rei que ele era guiado conforme as suas motivações. É como aquele crente que é jogado aí pela onda do mar. Uma hora ele está na igreja, uma hora ele está no mundo, ele não tem motivação. Uma hora ele ora, outra não ora, lê a Bíblia, outra hora não ora, escuta músicas mundanas, daqui a pouco está escutando música evangélica, é um atrapalhado. Então o rei Assuero, ele era assim, ele liderava conforme o vento. Tópico 2. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Nós vimos principalmente aí a violência, a perseguição contra o povo judeu e também contra o povo cristão. Olha o que diz em João, capítulo 15, versículo 18, 19, 20 e 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Às vezes você se converte e você não sabe porque as pessoas te odeiam. Até aquele momento as pessoas te tratavam bem.
mas de uma hora para outra começaram a te odiar. Por que te odeio? Porque odiaram primeiro a Jesus. Olha o que eles fazem com Jesus. Eles pegam ali a cena de Jesus sendo crucificado, né? Usam o diabo para bater, né? Usam pessoas ali usando a imagem de Jesus com sarcasmo, com ironia, com deboche, humilhando Jesus ali. Mas se eles fizerem isso com Jesus, o Filho de Deus, imagina conosco, irmãos. Então, sempre vai se levantar um filho do diabo, um filho de Belial, para tentar tirar a nossa paz. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, quando eu vejo um crente, a Rede Globo chamou ele para cantar, a televisão tal está chamando ele para pregar, né? Todo mundo ama o cantor evangélico, o pastor evangélico que conta a piada. Chama ele aqui. Irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com esse crente. Porque o mundo não ama o cristão. Porque o mundo ama o que é seu. Então, se aquele cristão é amado pelo mundo, todo mundo abraça ele, gosta de ouvir as músicas dele, as pregações dele, tem um problema com ele. Por quê? Porque ele é mais mundo do que cristão. Então, é um falso cristão. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, se Jesus estivesse hoje aqui na terra, vocês acham que eles seguiam tratar Jesus bem? Que iam levar lá na televisão para dar entrevista, tudo? Eles iam perseguir, eles iam fazer de tudo para matar ele. Como fizeram lá atrás, eles iam fazer hoje. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. É porque nós somos cristãos. Nós somos a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e nós refletimos a luz dele. Incomoda aqueles que estão em trevas. Por isso que a gente é perseguido. Porque não conhece aquele que me enviou. Falam de Deus, Deus te abençoe, mas não conhece a Deus, perseguem o povo de Deus. Por quê? Por causa da marca do Espírito Santo que nós temos na nossa vida. Devido à confusão e tristeza, o Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Então, notícia ruim, irmão, ela corre, né? Então, através do correio ali que o Império tinha, que era muito rápido, do Império Persa, a notícia ruim, que os judeus iam ser exterminados, espalhou por todas as províncias. Então, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Meu Deus, o rei até hoje é uma bênção nas nossas vidas. Por que ele está fazendo isso? Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, um jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Então, nós vimos que depois que os dois ali, Assuero e Amã, fizeram aquele decreto e mandaram cartas para todas as províncias, foram beber, foram se divertir, enquanto as pessoas estavam chorando, clamando por suas vidas, e eles estavam se divertindo. Por isso, irmão, que eu fico com uma ira quando um líder, quando um falso mestre se levanta e diz que não, irmão, pode beber, pode tomar um golinho, é bom para o estômago. Usa a palavra de Deus ainda para se desviar. Irmão, eu fui alcoólatra.
Eu sei o perigo do alcoolismo. Eu sei como é difícil se libertar disso. O primeiro culto que eu estive na minha igreja, pastor presidente da época, disse que a gente podia tomar um golinho, que Paulo disse para Timóteo tomar um golinho para o estômago. Eu não estava liberto. Se a minha esposa não fosse sábia e não chegasse em casa enquanto eu estava tomando banho e jogasse a bebida, a única bebida que sobrou, que estava na geladeira, irmão, eu tinha tomado por causa do conselho daquele pastor presidente e tinha caído e destruído a minha vida por causa de um homem carnal, que se dizia um anjo de Deus, mas era um demônio disfarçado. Mas o que Deus fez? Deus tirou ele de lá. Então, irmão, tome cuidado com aquelas pessoas que se dizem homens de Deus, mas tentam tirar do caminho estreito, da porta estreita. Toma cuidado com isso. Vai para a Bíblia, para você não ser enganado. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não quer que você estude a Bíblia. O falso profeta não gosta que você estude a Bíblia. Por quê? Porque é mais fácil te manipular e te enganar. Então, com clima de luto, clima de choro e jejum e lamentação, só Deus poderia quebrar o decreto daquele rei. Ele mesmo não podia quebrar o seu decreto porque era uma lei persa. Ele não poderia fazer isso. Mas o rei que está acima dele, de todos os reis presidentes, né, o rei dos reis e senhor dos senhores, nosso Adonai, ele sim, nosso Senhor, ele pode quebrar, frear, como diz a lição aqui, essa impetuosa maldade humana. Tópico 3, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Então 50.000 tinham ido para Jerusalém. E os outros 900.000 tinham ficado com os babilônicos, depois os reis persas, e começaram ali a prosperar, casas, todo luxo. E estavam ali se esquecendo do Deus de Israel, vivendo vidas tranquilas. Então, mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciavam os profetas, pois Exílio, Ageu e Zacarias, que profetizavam, minha casa está lá toda destruída, vocês aí vivendo no luxo. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Então nós devemos buscar a Deus, como diz Isaías 55:6, enquanto nós pudermos achar. Às vezes Deus manda um vento para que a gente venha a se despertar para as coisas de Deus. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Não é aquele crente que só ora quando fica doente, quando tem problema na família, quando tem problema financeiro. Daniel orava todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Hoje é uma dificuldade a gente, às vezes, conseguir orar no templo. É muita bagunça, é muito barulho, é uma falta de reverência. Então nós temos que ter um devocional também em casa. Não dependa da oração dos outros. Irmão, ora por mim. Não seja um crente 6 horas. Tenha um devocional todo dia de você ler a palavra de Deus e você estudar. Porque quando vir o vento, você vai estar firme, como diz o hino da harpa, firme nas promessas do Senhor. Tópico 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. Antissemitismo, irmãos, essa palavra diz anti, né? Contra
os semitismos, os da geração de Sete, que são o povo de Judá, o povo de Israel, são descendentes de Sete. Por isso que é como diz o anticristo, que é anti os cristãos, que vai se levantar, né, o espírito do anticristo já está entre nós, mas nos últimos dias o próprio anticristo é que vai se levantar contra os cristãos e contra os judeus. Então, de forma prática, o antissemitismo é a hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história três faces da expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racional. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto, um cristão, uma pessoa que se dizia cristão. Como é que vai perseguir um judeu? Um cristão nunca pode ter essa ideia de antissemitismo. A Bíblia diz que nós temos que orar por Jerusalém, pela paz, por Israel. Como é que a gente vai se levantar contra o povo de Deus? Como a gente sabe, muitos pais da Reforma, Lutero e tantos outros, pais da igreja primitiva, que muita gente bajula, mas tinha essa ideia antes semitista. A partir de 1500 e 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo. Eles queriam obrigar os judeus a se converterem ao catolicismo. Eles achavam que a igreja tinha tomado o lugar de Israel. Então, isso aí é uma heresia. A igreja não tomou o lugar de Israel. Cada um tem o seu papel. E por questões econômicas e políticas, a primeira ordem de confinamento de judeus em guetos, que era aqueles bairros que era somente os judeus que poderiam ficar ali, não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então nós vimos aí na figura o Papa Paulo III, que começou a se levantar ali contra o povo judeu, vindo do inferno, usado, como eu disse, era um líder religioso, mas usado por Satanás. E Paulo IV, também usado por Satanás. Ele que inventou, como diz aqui, os guetos, e não foi Adolf Hitler. Duas pessoas que se diziam líderes religiosos, mas tinham ódio aos judeus. Mandavam matar. Como é que uma pessoa manda matar? Não é só judeu, é qualquer uma pessoa. Um cristão não pode odiar ninguém. Jesus amou o mundo inteiro. Como é que um cristão pode ter ódio de alguém? Nós temos que orar por todas as pessoas. Tem pessoas que dizem, o cristão não gosta, de tal e tal pessoas, porque eles dizem que é pecado. Uma coisa é você odiar a pessoa, o pecado que a pessoa está fazendo, pregar contra aquilo, porque nós estamos, a pessoa está sendo alertada, como eu fui alertado, que a bebida ia me levar para o inferno, porque os bêbados não entrarão no reino de Deus, e tem vários pecados ali que a pessoa não entra no reino de Deus. Então a pessoa é alertada, mas é com amor. Um verdadeiro cristão nunca vai agredir uma pessoa, um homossexual, ou um traficante, ou um drogado, ou que seja um bêbado, Mas ele vai amar aquela pessoa
porque ele também um dia foi liberto dos seus pecados. Mas, infelizmente, nós temos esses dois filhos de Belial que perseguiram o povo judeu. Tópico 2. Antissemitismo, nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX, no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentando por teorias de conspiração. O povo judeu, irmão, sempre foi abençoado com prosperidade. A gente vê quantos aqui no Brasil, quantos judeus são abençoados com a prosperidade. Então o povo judeu era apontado como culpado por crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Como nós vimos na imagem, os irmãos conhecem muito bem a história. A vergonha, infelizmente hoje, muitos até no Brasil, dizem que o ataque que teve do Hamas agora é comparado com o Holocausto. Nada do que aconteceu pode ser comparado ao Holocausto. 6 milhões de pessoas perderam as suas vidas. Antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta, em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Nós vimos aí na mídia, mesmo a mídia tentando tampar, nós vimos os horrores que esses terroristas fizeram, estupraram, mataram, coisas horríveis. Alguns deputados viram os vídeos produzidos lá em Israel e disse que é uma coisa terrível, que a pessoa fica chocada. Infelizmente, pessoas no Brasil protegem esses terroristas e dizem que a culpa é de Israel. Por isso que é o meu medo, porque aquele que abençoa, Abraão é abençoado. Teve uma época que o Brasil abençoava Israel, mas nos dias atuais tem se levantado políticos que têm apoiado os inimigos de Israel, trazendo maldições para a nossa nação. Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Então, como diz aqui o escritor, nós oramos por Jerusalém, pedimos a bênção sobre Jerusalém, mas eles também precisam aceitar a Jesus, o Messias, como Salvador de suas vidas. Como nós aceitamos, né, a Cristo como Senhor de nossas vidas, como Messias, muitos judeus também têm se convertido a Deus, ao Senhor Jesus. Conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel. Como diz, quantos políticos brasileiros tirando foto com
esses grupos terroristas e apoiando eles. Isso é uma vergonha. Isso traz maldição para a nossa nação. Como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Então, irmãos, eu agradeço por você ter assistido este vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Eu quero te agradecer por você estar conosco estudando toda semana as lições da Escola Dominical. O seu like, o seu comentário me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para o nosso canal das lições bíblicas da Escola Dominical. E em breve estarei colocando estudos bíblicos fora das lições da Escola Dominical para que os irmãos venham se aprofundar cada vez mais na Palavra de Deus. Então vamos orar, irmãos, como diz a lição, pela nação de Israel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos em que estudamos a Tua Palavra. Senhor, eu te peço, Senhor, venha abençoar a nação de Israel, venha protegê-los, Senhor, venha prosperá-los, derramando a sua paz. Dai força da sabedoria aos seus líderes, Senhor, que o Senhor guarde a cada um, Senhor. Sabemos que os seus inimigos têm se levantado contra eles, cercando de todos os lados. Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor que protege. Envia os teus anjos, Senhor. Envia os seus anjos para guardar aqueles soldados, aqueles civis que estão ali, Senhor. Protege as suas casas, os seus bens, as suas famílias. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe e abençoe os seus estudos e até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo, se Deus assim nos permitir.